Oi, galerinha, tudo bem? Espero que sim. Nós vamos dar continuidade aos conteúdos que a gente vem estudando nas aulas de biologia. Então aqui nós vamos fazer um breve resumo das videoaulas que eu deixei como sugestão da semana passada. Então, rapidamente eu vou resgatar algumas coisas importantes que a gente tem que relembrar e em sequência a gente vai começar a ver o conteúdo específico desse vídeo de hoje, ok? Então, nós vamos começar falando sobre composição química dos seres vivos. Dos elementos químicos existentes, existe uma predominância de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio nos organismos vivos. Os demais, eles estão presentes nos seres vivos, mas em menor quantidade, beleza? E aí, o que é importante a gente saber? Esses elementos químicos, eles podem se associar, ou seja, interagir, formando reações químicas e formar moléculas. Então, por exemplo, se a gente tiver dois átomos de hidrogênio que interagem com um de oxigênio, a gente forma uma molécula de água. Da mesma forma, esses átomos eles podem dissociar-se formando íons. Então, se você coloca em um copo d'água uma colher de sal de cozinha, então NaCl, cloreto de sódio, sal de cozinha, esse sal de cozinha ele vai ser dissolvido pela molécula de água. Então, ele vai formar íons, beleza? Então, vou ter lá o Na e o Cl. O que são íons? São elementos atômicos, né? Elementos químicos que apresentam carga elétrica. No caso de um elemento químico apresentar uma carga positiva, a gente vai chamar de cátion. Se apresentar uma carga negativa, a gente vai chamar de ânion, beleza? Por que eu estou falando isso? Porque tanto as moléculas quanto os íons, eles vão ser agrupados em dois grandes grupos, o das substâncias inorgânicas e o das substâncias orgânicas. Aqui, então, a gente pode definir que substâncias orgânicas são aquelas que têm o carbono como o principal elemento constituinte. Tá? Então, o carbono ele está presente ali no esqueleto dessa substância. E aí, como exemplo, a gente tem carboidratos, lipídios, proteínas, enzimas, vitaminas e ácidos nucleicos. Já as substâncias inorgânicas são aquelas que não têm o carbono como principal constituinte. E aí a gente tem a água e os sais minerais. Bom, na videoaula passada que eu deixei para vocês, era falando sobre substâncias inorgânicas. Então, assistiam lá um vídeo sobre água e um sobre sais minerais. Vou relembrar aqui rapidamente algumas propriedades químicas da água que são importantes a gente saber, beleza? Primeiro de tudo, a molécula da água ela é conhecidíssima por todos nós, né? A molécula de água, então, ela tem dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, tá? A água, ela é considerada como solvente universal. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela consegue dissolver grande parte de outras substâncias, de outros solutos, tá? Por que a água tem essa capacidade? Porque ela apresenta cargas elétricas, ela é polarizada, beleza? Então, aqui, ó, o oxigênio da água, a gente fala que ele é eletronegativo, ele é muito eletronegativo. Isso é um conceito de química que vocês vão aprofundar nessa aula, provavelmente. Mas, quando a gente fala que um átomo ele é eletronegativo, é a capacidade de atrair elétrons para si, beleza? Então, o oxigênio é altamente eletronegativo e está ligado aqui a dois hidrogênios que são cátions, na verdade. E aí, então, a água ela consegue dissolver todas as substâncias polares, beleza? E aí, no caso de óleo, né, a água ela não dissolve porque isso é uma substância apolar. Então, solvente universal é a capacidade de dissolver outras substâncias que apresentem cargas elétricas, ok? E aí é importante a gente saber também que a taxa de água ela varia de maneira direta em relação à atividade metabólica. O que isso quer dizer? Quanto maior o metabolismo de determinada célula, de determinado tecido, de determinado órgão, maior será a quantidade de água nele, beleza? Então, por exemplo, o cérebro, músculo, o sangue, eles têm uma quantidade grande de água porque eles precisam fazer muita atividade metabólica. Para se ter uma ideia,
o cérebro ele realiza 100 mil reações químicas por segundo. Então, ele precisa de uma quantidade expressiva de água para que esse metabolismo ocorra, ok? Outra coisa também que é importante saber, que a taxa de água ela varia de maneira inversa em relação à idade. Então, quanto mais jovem o organismo, maior a quantidade de água presente nele, beleza? Então, por exemplo, se você pega um recém-nascido, um bebê, e tenta colocar o dedão do pé dele na testa, você vai ter facilidade de fazer isso e ele vai achar graça, vai pensar que é uma brincadeira. E isso pela quantidade de água presente no organismo dele. Se você pega o seu avô que está em casa de quarentena, que não pode sair, e tenta fazer essa mesma brincadeira, você vai ver que não vai dar tão certo assim, porque ele não tem uma taxa de água muito grande no seu organismo, porque ele já é um organismo desenvolvido que não precisa mais de desenvolvimento corpóreo, né? Então o metabolismo dele é menor, ok? Então aqui a gente tem uma relação inversamente proporcional de taxa de água com idade. Em relação a isso também, a gente pode pensar numa outra característica da água, que é ela atua como lubrificante. O que isso quer dizer? Nas articulações do nosso corpo, cotovelo, joelho, existe o encontro de dois ossos. E aí, esses ossos, eles não podem ficar em atrito direto, porque senão causam um desgaste, né? As pessoas costumam chamar de junta. Entre esses ossos, existe um líquido chamado de líquido sinovial, que diminui o atrito entre eles. Então, ele possibilita o deslizamento de um osso sobre o outro sem causar dano, ok? Outra característica química da água é que ela ajuda no transporte de substâncias. O que isso quer dizer? Só a gente pensar no sangue. Existe o plasma sanguíneo, que ele é basicamente constituído por água. E aí esse plasma sanguíneo ajuda a transportar glicose no organismo, ajuda a transportar oxigênio. Então a água ela ajuda no transporte de substâncias no organismo. A água atua também como um, uma termorreguladora. O que isso quer dizer? A termorregulação é a capacidade de a gente controlar a nossa temperatura. Então, quando você está sentindo lá muito calor, por exemplo, você começa a transpirar e esse suor ele vai evaporar e dissipar o calor que está presente no seu corpo, beleza? Outra característica importante também é a tensão superficial. As moléculas de água, elas estabelecem uma ligação que a gente chama de ponte de hidrogênio. E aí é como se as moléculas elas estivessem de mãos dadas umas com as outras. E essa com um aperto muito grande de mão entre elas. E aí, para romper essa barreira, né, essa tensão superficial da água, a gente precisa então de perfurá-la. Por exemplo, quando você está lá no clube e pula de barriga na água, você tem um atrito muito grande com essa superfície e acaba machucando a barriga e sai lá com ela toda vermelha e dolorida. E aí, quando você pula de ponta, de modo que você rompe ali essa tensão superficial, você perfura essas pontes de hidrogênio e consegue então entrar lá na piscina de boa. Essa tensão superficial, ela é uma propriedade que inclusive permite que alguns insetos caminhem sobre a água. Então, essas moléculas elas fazem uma ligação que a gente chama de ponte de hidrogênio. Elas estão lá próximas umas às outras, todas unidas, formando uma tensão superficial, o que faz com que fique difícil de romper essa barreira de água, ok? E uma outra coisa também é o calor específico. A água ela precisa de muito calor para mudar a sua temperatura. Então, no nosso organismo, por exemplo, a gente precisa de uma quantidade muito grande de calor para que a gente tenha uma mudança de temperatura. Se no lugar de água a gente tivesse ferro, por exemplo, se a gente fosse para o sol, rapidamente a gente aqueceria. Se a gente fosse para a sombra, rapidamente a gente resfriaria. Então, o calor específico da água ele é muito alto, beleza? E uma outra coisa também sobre substâncias inorgânicas são os sais minerais, que são, na maioria das vezes, micronutrientes, que a gente precisa em pequenas quantidades. O que a gente precisa saber? Esses sais minerais, eles vão ter duas funções básicas. Eles vão funcionar como reguladores, então ele tem uma função reguladora,
ou uma função plástica, que a gente também costuma chamar de estrutural. O que isso quer dizer? Quando um sal mineral ele tem uma função reguladora, quer dizer que ele vai atuar auxiliando no desempenho de alguma função no seu corpo, beleza? E uma função plástica ou estrutural quer dizer que ele é um componente de alguma estrutura do seu corpo. Então aqui, ó, como exemplo, a gente pode pensar no cálcio. O cálcio, a gente sabe que ele está presente nos nossos ossos e dentes, né? Então, isso é uma função plástica do cálcio. Mas também o cálcio, ele auxilia no processo de coagulação sanguínea. E aí, essa é uma função reguladora, porque é a partir do cálcio que as proteínas envolvidas com a coagulação sanguínea começam a atuar no seu organismo para formar no final uma rede, uma espécie de uma rede que vai parar as células sanguíneas, formando ali um coágulo, beleza? Então, o cálcio ele tem tanto uma função reguladora como plástica. O ferro também, por exemplo, ele tem uma função plástica, porque ele está presente numa proteína que a gente chama de hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína que fica lá na membrana da hemácia, que é uma célula sanguínea, e o que ela faz? Ela tem uma afinidade com o oxigênio, e então ela atrai para ela o oxigênio e ajuda no transporte desse oxigênio dentro do nosso organismo. Então, a partir da hemoglobina, que está presente na hemácia, o sangue leva o oxigênio para todas as partes do nosso corpo, beleza? E a gente também tem o iodo. O iodo está presente, por exemplo, no sal de cozinha. Quando você consome em pequenas quantidades esse iodo, ele vai atuar na sua glândula chamada tireoide, que fica na garganta, auxiliando na produção de dois hormônios muito importantes para o metabolismo do nosso corpo, um chamado de T3 e o hormônio T4, beleza? Então, isso aqui é só um resumo do que eu já tinha indicado como videoaula anteriormente e que para a gente situar um pouco mais nessa discussão sobre substâncias orgânicas e inorgânicas, ok?